Essa aqui é uma série de treinamentos, né, baseado no livro Plano Mestre de Evangelismo, só que eu fiz as adaptações para ser um plano mestre de liderança, para que a gente possa capacitar líderes, capacitar discípulos dispostos a realmente fazer a diferença na face da terra. Quando eu falo fazer a diferença, porque líder qualquer um pode ser. O pastor pode chegar a uma pessoa e falar para ele assim, ó, lidera aí um grupo, lidera aí uma atividade, exerce aí um papel, e a pessoa pegar e começar a fazer, e às vezes fazer bem feito. Só que a experiência pastoral, e é isso que eu quero que vocês entendam, às vezes alguns líderes questionam a liderança pastoral em algumas decisões, em algumas modificações, algumas mudanças. É que a gente tem a visão mais ampla da igreja. A gente tem uma visão de uma necessidade mais profunda da igreja. Então, às vezes a gente pede uma coisa para um líder, se ele não estiver engajado na visão, se ele não estiver engajado na direção ministerial, ele não vai saber o porquê está sendo realizado algumas coisas. Assim, acho que o pessoal do louvor, eu acho que está mais acostumado com a direção pastoral. Por quê? Às vezes o pastor chega lá e fala assim, canta o hino tal, não está ensaiado, não está preparado, e pode ser até que eles fiquem bravos, né? E muitos ficam bravos, mas não tem ensaio, e aí depois vira aquela... Mas o que acontece? É que você chega com a direção da palavra, você chega com o sentimento do Espírito para que seja passada a mensagem de Deus, e talvez aquele cântico naquele dia, ele é um cântico que tem uma letra que vai mexer de forma muito profunda com a igreja. Ele tem de repente uma palavra profética que vai mudar a história de uma pessoa. Ele pode ter de repente ali envolvida nela a ministração que vai juntar com a palavra, que vai juntar com a oração daquele dia e fazer a diferença na vida das pessoas. Então não é um simples ato de rebeldia pastoral, né? Que enseja uma rebeldia dos líderes, da liderança, daquele que ajuda. Não, nós temos que entender que nós temos um Deus que ele é vivo, uma igreja que se movimenta de forma viva, uma igreja que se movimenta de forma orgânica, sincronizada, em unidade, todas as partes deste corpo tem que estar pronto a se movimentar. Uma das coisas que eu sempre aprendi, que são alguns princípios que ficaram perdidos ao longo do tempo, a gente já até comentou isso em treinamentos passados, é a questão da obediência, submissão, de estar debaixo, né, da orientação do seu líder. Isso são coisas que vieram se perdendo ao longo do tempo, e a necessidade pastoral muitas vezes de movimentar alguns departamentos acaba colocando pessoas que não foram testados na sua lealdade, não foram testados na sua fidelidade, não foram testados plenamente na sua capacidade de exercer aquilo. Então a necessidade muitas vezes faz com que algumas pessoas sejam colocados dentro do ministério e depois venham durante o percurso ali, durante as ministrações, ter dúvidas em relação ao porquê se faz daquele jeito. E a gente só consegue sanar tudo isso quando a gente é treinado, quando é passado a direção, para onde está indo, o que vai acontecer. E quando eu falo a respeito de renúncia, de entrega, e essa é uma coisa que eu quero bater muito daqui para frente, eu quero convencer você da necessidade da sua entrega verdadeira, total, real, com todo o seu dom, talento, compromisso, é porque já não existe mais a sua vida. Apóstolo Paulo disse o quê? Quando ele entendeu esse processo, ele disse assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu puder parafrasear tudo isso, eu estou dizendo o que para vocês? E eu quero que você coloque entendimento e fé na minha palavra. Porque se você apenas ouvir com os teus ouvidos humanos e com a sua mente que de repente não esteja na profundidade do que eu estou te passando, vai dar uma conotação assim de uma carga muito pesada, de um peso muito grande. Mas se você colocar fé no que eu estou te dizendo e buscar os princípios bíblicos que eu sei que aqueles que estão aqui assistindo têm já, vai ser muito mais fácil de você entender quando eu disser para você assim, né? Vou abrir aspas aqui para falar. A sua vida já não existe mais.
A sua vida agora é Cristo. Você é agora um instrumento nas mãos do Senhor, no qual o Espírito Santo veio e precisa realizar a obra de Deus aqui na terra. Para isso ele vai usar a sua vida, o seu dom, o seu talento, o seu trabalho, a sua família, aonde você vive, aonde você anda, as suas características, para cumprir tudo isso. Então, tudo passa a ser secundário, enquanto o primário na sua vida é caminhar segundo a vontade de Deus. E se você entende isso, você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E quando eu falo Deus em primeiro lugar, continuo com aspas abertas para que você entenda. Colocar Deus em primeiro lugar é entender que a igreja na face da terra é o movimento da minha vida com Deus na face da terra. É o primário, é o primeiro. E se você entende isso, demais coisas são acrescentadas na sua vida. Isso significa que, enquanto você cuida das coisas de Deus, mediante a igreja, Deus passa a cuidar das suas coisas profissionais, da sua casa, da sua família, do seu sustento, de uma forma muito mais poderosa, mais perfeita, mais plena, mais abundante do que você conseguiria conseguir com seu braço forte. Fecha as aspas, né? Por que isso é um ato de fé e confiança na palavra? Porque tem muitas passagens que vão nos ensinar isso. Uns confiam em carros, cavalos, mas ali declara o quê? Eu confio no Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Jesus dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. O apóstolo Paulo dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, aos Efésios, que tudo faz parte de um plano perfeito, um plano glorioso de Deus, no qual em Cristo eu descubro que sou parte desse plano e Ele está executando isso em tudo, em todos. Então, quando eu começo a olhar com os meus olhos de fé, eu começo a entender que o meu papel aqui na face da terra, com meus dons, talentos, com as minhas atividades seculares, até com a minha família, ela passa a ser secular em relação à prioridade. E a prioridade é o movimento de Deus na terra, e Deus se movimenta por meio da igreja. Uma pessoa que diz assim, eu vou ter uma vida espiritual, eu não preciso da igreja para encontrar com Deus. Para encontrar com Deus você realmente não precisa da igreja, você tem uma conexão direta. Mas Deus fala e se movimenta na face da terra pela igreja, e a igreja sou eu unido com os meus irmãos. Sou eu unido com um propósito e objetivos específicos em que Ele manda realizar de forma conjunta na terra. A congregação, a unidade da igreja, os seus ministérios, os seus departamentos, a função de tudo isso, recepcionando novas vidas, indo em busca de novas vidas, treinando outras vidas, crescendo, se multiplicando, fazendo a diferença na face da terra. Esses são os objetivos principais. Lembre-se que se o Senhor quiser ceifar a sua vida hoje, né? Se o Senhor quiser tirar a sua vida hoje daqui, o que adiantou você ter trabalhado tanto? O que adiantou tudo isso na sua vida? Você vai voltar para o pó da terra do jeito que veio. A única coisa que você vai conseguir deixar, se você deixou uma herança, ela pode se acabar a qualquer momento. E se você não instruiu bem os seus filhos na direção de Deus, isso se acaba. Mas você vai deixar uma coisa, você vai deixar vidas transformadas, discipuladas, pronto para crescer. Esse é o grande objetivo de Deus ainda nos permitir estar aqui. Porque para o nosso bem, Ele foi para o céu preparar morada de descanso para nós. Para o nosso bem, seria melhor para nós e para Deus que Ele nos recolhesse. Mas Ele está pedindo, Ele está fazendo o seu apelo na face da terra por meio da sua igreja, por meio de cada um de nós, por meio de você, por meio do seu dom, talento e de tudo que o Senhor tem te dado, seja os seus recursos financeiros, seja a sua capacidade de fazer. Então, uma pessoa que ainda não entende profundamente esse papel de chamado realmente para viver uma vida com Deus, e entender que todo o restante é um processo secular que se submete a esse plano com Deus, porque quando a gente está em Deus, exercendo o nosso ministério,
Deus está nos dando sabedoria, Deus está abrindo portas, Deus está cuidando. Tudo tem o seu tempo na face da terra. Tem o dia de trabalhar, tem o dia de cozinhar, tem o dia de limpar, tem o dia de se alegrar, tem o dia de... tudo tem o seu tempo, mas tudo isso sincronizado, debaixo da proteção, graça e movimento de Deus na face da terra, isso se transforma, queridos, em bênção para nossas vidas. A bênção está aí. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças nele, né? Sobem com asas como de águia. É incrível a quantidade de promessa para esse nível de fé, para esse nível de entendimento, para esse tipo de renovação de mente. Num primeiro momento, as pessoas são impactadas achando que nós estamos chamando para um fanatismo religioso, e não é isso. Outros podem dizer assim: mas é trabalhar para a igreja, para ganhar almas e fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o processo de fé que temos que entrar. Qualquer pensamento divergente como esse acaba fugindo da fundamentação da palavra. Olha o que Jesus vem falar para a gente aqui, ó. Quando eu vou ali para Lucas capítulo 9, até compartilhei esse versículo hoje com vocês, ó. Lucas capítulo 9, a gente poderia começar aqui do verso 18, porque é o momento em que Jesus, ele está orando em particular e com ele alguns discípulos. Então lhes perguntou: o que as multidões dizem que eu sou? Aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que és um profeta do passado, que ressuscitou. Essa multidão que estava falando são aqueles que comeram a multiplicação dos pães, é aquele que foram curados de enfermidade, é aqueles que viram tempestade se acalmar, é aquele que viu, né, as ministrações de Jesus, a libertação aqui de cura e também expulsão de demônios. Ou seja, eram pessoas que estavam ligados a ele, mas que ainda não tinham uma revelação e uma certeza profunda de quem ele era. Estavam aqui. E aí Jesus vira para eles e fala assim: e vocês? Quem diz que sou? Quando Jesus faz isso, ele separa esse grupo de pessoas, discípulos, que estavam se colocando à disposição do seu chamado, haviam entregado as suas vidas para seguir um Jesus agora, Messias, né? um Jesus agora que naquele momento era vivo, mas que morreria e que ressuscitaria, e que ele estava exigindo deles agora uma percepção muito mais profunda, que muitas vezes a gente não encontra. Quantas pessoas abandonando no meio do caminho, quantas pessoas desistindo, quantas pessoas ficando fraco na fé, quantas pessoas questionando a direção da igreja, quantas pessoas assim conturbadas na sua forma de entender. E Jesus pergunta para eles: e vocês, o que dizem? Quem dizes que eu sou? Mas Pedro respondeu: o Cristo de Deus, né? O Messias. Jesus advertiu naquele momento eles, e era necessário que ele sofresse. Ele fez todo aquela preparação de que ele iria agora para o Pai, iria ser morto, ressuscitar o terceiro dia, ou seja, iria completar. Mas aí no 23, ele fala agora a respeito dessa motivação que eu estou falando para vocês, dessa predisposição. E ele diz o quê? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do seu Pai, dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Você percebe aqui então nesse texto que o convite de Jesus era um convite que queria movimentar a fé deles, que deveria haver uma entrega total.
uma renúncia total de si mesmo, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, para que se colocasse à disposição agora como um discípulo. E isso não era uma coisa, uma decisão única na vida, mas quando? Diariamente. Tome diariamente. Ah, pastor, mas eu tenho um problema. É uma cruz? Pega ela e continua seguindo. Ah, pastor, eu tenho um sonho, não sei o que, não sei o que. É uma cruz? Pega e segue. A proposta que ele tem aqui, é uma proposta com promessas ligadas, como a gente tem falado. É uma proposta que impulsiona promessas nas nossas vidas. Então, se não tiver esse nível de fé, se não tiver essa predisposição de coração, você já começa muito errado o seu ministério. Eu preciso falar isso para vocês, eu preciso expor isso, porque o que acontece com algumas igrejas? Eu quero que você entenda que esses treinamentos não é baseado apenas no que eu acho que é. A gente conversa assim diariamente com pastores. São 25 anos dentro de uma igreja. Eu tenho uma proximidade muito grande com outros ministérios, com rodas de pastores, com convenções de pastores. Quantos problemas, eu fui líder de todos os departamentos, menos do grupo de mulheres, mas aí a gente acompanha a pastora de perto, que é do grupo de mulheres, e a gente vê as dificuldades. Então a gente percebe que se fosse para eu reunir uma quantidade de pessoas boas, pessoas aparentemente capacitadas, aparentemente ricas, que pudesse dar assim para nós e para a igreja um status muito grande, queridos, a gente já tinha feito, a igreja estava lotada, tinha pessoas ajudando, empresários ajudando, nós seríamos assim reconhecidos ministerialmente como sendo a igreja do rico. Até tentaram colocar esse rótulo em nós lá no começo, né? Mas naquela expectativa que talvez nós iríamos usar persuasão humana, usar características humanas para tentar persuadir e trazer as pessoas para seguir. Mas percebam, que eu estou falando, nesse vídeo eu estou falando aqui ao vivo, né? É uma gravação que possivelmente as pessoas vão assistir depois, mas eu estou falando aqui com aqueles que estão me seguindo até hoje e sabem que estão sendo peneirados. E sabe que a gente não é aquele que fica fazendo agrado, que fica fazendo promessinha, que fica colocando as pessoas para elas estarem desenvolvendo, passando a mão na cabeça. Não, a gente está falando aqui, filho, se você ficar com uma vida no pecado, você vai para o inferno. Se você não se comprometer, você não vai ter parte com Deus. Olha, se você não entregar a tua vida num nível como esse, as coisas podem não ser perfeitas e transformadoras como a palavra promete para você. Então eu não estou brincando nesses treinamentos. Seria muito fácil eu falar para vocês, entendo o seu problema, entendo tudo isso, mas não tem problema, né? Fica aí, vai fazendo como dá, empurra com a barriga, só para te agradar. Mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te salvar. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te ensinar a ter frutos, para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu papel dado por Deus, a incumbência que Deus deu para você fazer. E eu estou aqui para orientar. E ainda mais, eu sempre me coloquei como sendo o maior investidor do seu ministério. Eu sempre me coloquei como aquele que vai te dar a oportunidade e vai acompanhar você no seu crescimento. E para isso eu estou aqui, ó. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu preciso puxar lá de dentro de você agora o motivo pelo qual você está engajado na sua igreja. O motivo pelo qual você está disposto realmente a estar nesse ministério. Porque se for só para cumprir uma tabela, né? Só para ser e a gente conversou isso nos outros vídeos, aquele que vai ajudar só, aquele reserva que entra só de vez em quando em campo, quando dá tempo. Querido, cuidado com isso, porque os frutos vão ser colhidos no tempo, né, de Deus, e pode ser que você não esteja pronto. Pode ser que o Senhor vai buscar azeite aí da sua lamparina e ela vai ter que estar no seu potencial máximo. Eu quero falar com vocês, né, dentro dessa direção e puxando profundamente, que existe um propósito para a sua liderança, um propósito de Deus na sua liderança, dentro da sua função, dentro da sua atividade, dentro daquilo que você é.
que você tem para oferecer, que tem um objetivo de fazer com que a igreja cresça. Algumas pessoas acham que a igreja cresce porque o pastor é bom. Outras acham que a igreja cresce porque a equipe de louvor é fantástica. Outros acham que a igreja cresce porque ela tem uma estrutura, com estacionamento, com ar-condicionado, com isso, com aquilo. Então a igreja cresce. Não. Com tudo isso ela pode se inchar. Ela pode receber um monte de pessoas motivadas em outras coisas que não é Cristo e não é o chamado de Deus. Mas o crescimento da igreja se dá em outro nível. E a gente tem que ter a percepção se o nosso ministério está nesse nível, se o nosso ministério está seguindo esse critério. Então eu vou falar com vocês aqui 7 pontos chaves. Eu aumentei mais um, né? O último treinamento que eu fiz eram 6, mas eu entendi que precisava entrar com mais um e eu coloquei ele como 0 aqui. Para isso eu quero ler o texto de vocês de Atos capítulo 2, verso de 42 ao 47. Eu vou ler aqui em 2 traduções para a gente entender. Nós temos aqui 7 itens que aparecem na descrição da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, o nascimento da igreja que talvez experimentou do mais genuíno poder do Espírito Santo e de transformação do Evangelho, onde viveram intensamente viveram pela fé os seus chamados. E aqui não era um chamado para um. A gente vê assim toda a igreja contagiada. E a igreja só vai estar contagiada quando tiver uma liderança contagiada. O que a gente vê hoje? A gente vê um grupo de pessoas se convertendo, chegando na igreja motivada, feliz, querendo ajudar, querendo contribuir, querendo fazer. E uma liderança muitas vezes apagada, ajudando quando dá, duvidando da visão da igreja, sempre questionando, sempre avaliando de longe o que está acontecendo, ali dentro da sua caixinha, né? Dentro da sua casinha, da sua caixinha, sem estender as mãos do lado. E aí automaticamente esses novos convertidos vão olhando para tudo isso, mesmo com aquele fogo de fazer, de ajudar, eles vão esfriando e vão se adaptando ao ambiente. Queridos, o ser humano se adapta ao ambiente. O ser humano está se adaptando ao Covid, né? Tem gente que já está conformada, tem que aceitar, né? Não tem que brigar, não tem que guerrear espiritualmente, não tem que orar. Deixa aí, todo mundo vai pegar mesmo. A gente já escuta isso hoje para a rua. O ser humano ele se acostuma ao caos e a gente não pode perder a noção de onde temos que chegar, dos princípios, das promessas. Então nós precisamos aquecer o nosso coração. Precisamos colocar a nosso chamado no seu potencial máximo, não só de atividade, mas sabe do quê? De motivação, de amor, de pegada mesmo. Como é gostoso ver um líder que quando chega, ele contagia. Um líder que quando chega, ele leva as pessoas a um outro nível de espiritualidade. Um líder que quando chega, todo mundo para o que está fazendo para ouvir o que ele está falando. É gostoso isso. Respeitado. Mas como que você alcança esse nível de liderança? Seguindo talvez, né? Contudo, entretanto, seguindo esses critérios que eu vou passar para vocês, que foi motivo de crescimento da igreja primitiva. Eles, verso 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e também nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. A cura, aí depois vem outro tema.
Olha só na outra tradução. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguindo de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias, o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Atos capítulo 1, 2 e 3, né? Ou talvez o livro de Atos inteiro, é leitura obrigatória para um líder de igreja. Se você não fez isso, faça esse propósito essa semana de fazer essa leitura. Porque o mover do Espírito Santo e a predisposição das pessoas em razão da sua liderança, em razão de ser uma diferença na vida das pessoas, em razão de cercar a vida das pessoas com o que Deus queria dar-lhes, é fantástico, é muito grandioso. Aqui eu posso enxergar pelo menos 7 pontos chaves que você quiser anotar aí, para que você analise depois e dê uma nota de 0 a 10 na sua vida ministerial, na sua entrega para com Deus, desses 7 itens. Primeiro deles, eles aprendiam, né? Começa o 42 dizendo que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles aprendiam, eles tinham sede de aprender, eles queriam saber mais, eles queriam, os apóstolos, eles tinham ali a missão na vida deles de orientar todas as áreas da sua vida. Talvez seria mais do que apenas acreditar no que o apóstolo estava dizendo, mas buscar fundamentar, buscar crescer naquele ensinamento, buscar entender com outras perspectivas, ampliar, ajudar um pouco mais profundo nos ensinamentos. Um discípulo, o que é um discípulo? É aquele que aprende o que o seu mestre está ensinando e coloca isso em prática e ensina a outras pessoas. Um discípulo sempre tem a incumbência de ensinar outros discípulos, de fazer outros discípulos. Isso é uma ordenança, como já falamos. Então eles tinham essa predisposição em aprender. Porque nós não sabemos tudo. Você concorda que tem muita coisa que a gente precisa aprender, até espiritualmente? Eu tenho 20 e poucos anos de Bíblia. E eu vira e mexe, eu estou buscando em livros, eu estou buscando na Bíblia, eu estou buscando em oração, entender alguns pontos. Entender qual é a interpretação. Eu quero dizer para você que às vezes nós somos levados a uma nova visão. Já passamos por isso em 9 anos de ministério, umas 3 ou 4 vezes pelo menos, aonde estamos de repente indo para um lado, exercendo uma direção ministerial, e de repente o Espírito Santo muda tudo e a gente tem que aprender agora a lidar com tudo aquilo que Deus está dando, como está dando agora. Eu entendo que nós estamos num movimento da igreja, em decorrência aí da pandemia, em que nós temos que aprender muita coisa. Quantos profetas não tiveram que passar por estágios, né? Por estágios, um na caverna, né? Outro sendo escravizado lá, amassando trigo, outro na caverna do Adulão. Quantos não passaram por estágios de aprendizado, de amadurecimento, a ponto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, virar e dizer assim: se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você tem que renovar a sua mente, você tem que mudar a direção de onde você está indo. Para isso você tem que aprender. Agora, uma pessoa que não está disposta a ir a uma escola bíblica dominical, uma pessoa que não abre uma Bíblia, não abre livros para ler referente ao seu dom, ao seu talento, ao seu chamado ministério, uma pessoa que não busca uma aula, não busca uma mentoria, não vem para os treinamentos, como que essa pessoa vai crescer?
Para e pensa. Por mais que você fale que assim, mas o pastor está repetindo tudo de novo o que está sendo dito, colha isso, coma disso, porque uma palavra, um item, um gesto pode de repente te dar um insight novo, te dar uma direção nova. Às vezes um exemplo que a gente passa, você vira e fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Hoje de manhã, toda terça-feira a gente tem reunião de pastores. E é aberta a oportunidade para cada pastor compartilhar ali, né, as suas lutas, as suas dificuldades e também o que está dando certo. E queridos, é uma maravilha, porque de repente ele fala uma coisa que você fala assim, nossa, vou testar isso, vou tentar isso. É um aprendizado para nós. E às vezes são pastores mais novos na área ministerial. Às vezes são pastores mais velhos, pastores com 30, 40, 50 anos de ministério, que quando fala você olha assim, nossa, mas será que dá certo? Mas pode pôr em prática que é uma consultoria ministerial extraordinária. Então, o que acontece? O item número 1, né, que desperta nessa igreja primitiva é o que? Eles aprendiam. Tem gente que está com a mente fechada. Existem ferramentas novas, ferramentas que mexem com o lado emocional. Queridos, nós somos 80% emocionais. Não adianta falar que a gente é crendo, se convertendo e permitindo que o Espírito Santo venha, a gente é curado de todas as nossas angústias, que a gente já perdoa todo mundo, que a gente... Não, tem questões emocionais aqui que levam anos para que a gente possa arrancar de dentro do nosso coração e viver o máximo da plenitude. E hoje tem ferramentas que nos ajudam. Deus tem dado essa capacidade, sabedoria. Né? Se eu perguntar para vocês aqui, tomou Doril, né? O que acontece? A dor sumiu, não é assim? Por quê? Porque tem alguns remédios que Deus deu a capacidade de fazer, de o homem fazer, que realmente ele tira pequenas dores. Ou grandes enfermidades, como um câncer, por exemplo, sendo tratado com uma quimioterapia. Quando você para e pensa em relação a isso, Deus deu dons aos homens, capacitou os homens para cuidar do próprio homem. E também está capacitando para lidar com os problemas emocionais. Por que não utilizar essas ferramentas em conjunto? Sabe? E aí a gente é criticado. A gente precisa só do Espírito Santo. A gente só é convencido pelo Espírito Santo. É só Deus que pode fazer. Sendo que Deus está dando para nós fazermos. Deus está dando capacidade para nós seguirmos. Para de transferir a responsabilidade para Deus do que Ele já te deu. Mas só consegue fazer isso quem aprende. Quem está disposto a aprender. O Senhor não busca ninguém... ninguém não. O Senhor não prefere escolher as pessoas super preparadas, mas certamente Ele quer buscar as pessoas que estão dispostas a aprender, dispostas a ouvir, dispostas a ampliar conhecimento. Então não pare de aprender. Nós somos eternos alunos, principalmente no quesito ministerial. Por isso a necessidade aí de participarmos dos congressos, das convenções, né, dos treinamentos. Item número 2. Eles se reuniam. A comunhão, a festa, a unidade, o estar junto é um item extraordinário, é um item fantástico, né, que podia se destacar aqui nessa igreja primitiva. Eu chego a dizer assim que Deus nos criou para fazer festa. Quando eu olho para o povo judeu, né, para o povo hebreu, quantas festas, né, eles não faziam. A gente vê eles saindo do Egito, já entrando ali no deserto, fazendo festa. Para e pensa num negócio desse, né? Quando a gente vê eles atravessando o Jordão, né? Quantos momentos eu estive em Jerusalém e aí chegou o sábado, né? E nós descemos para, na verdade, é sexta-feira à noite. O calendário judaico ele é um pouco diferente. E o que acontece? 6 horas da tarde na sexta-feira começa o sábado, né? Ou o dia sabático que eles chamam. Eu não entendo muito bem como que é, mas o restaurante fechou. E nós não pudemos entrar no restaurante. E a gente ficou no saguão de cima, que era um patamar assim.
olhando o restaurante aqui embaixo, todas as famílias assim reunidas em mesas em conjunto. Então eram várias mesas assim compridonas, e juntaram as mesas, e eles estavam fazendo o que? Cantando e dançando antes de servir a comida. Nós não podíamos entrar, nós só poderíamos entrar na hora que eles terminassem esse momento de comunhão. Eles estavam então fazendo o que? Reunidos em comunhão e se alegrando. O que eles estavam se alegrando? O que eles estavam comemorando? Algo que eles receberam ali na hora? Não. Eles estavam comemorando a saída do Egito. Eles estavam comemorando a lição dos seus antepassados. Queridos, nós temos motivo de sobra para comemorar hoje. O que? A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição por nós. A nossa salvação. Nós teríamos que parar agora e fazer uma festa comemorando as conversões de vidas que estão se entregando ao Senhor Jesus e que se entregaram até hoje por nosso ministério, por nossa vida. Os nossos encontros, as nossas reuniões, elas deveriam ser reuniões muito festivas, aonde cada um vem trazendo o seu melhor, cada um vem entregando o seu máximo, e esse desejo de se reunir, ele é fundamental para o crescimento de uma igreja, para um crescimento ministerial. Se você não estar junto, se você não agregar, se você não entregar de si o seu melhor, quando você entra em comunidade, não vai ter festa, não vai ter alegria, não vai ter comunhão. Então o item 2 aqui não seria cumprido. Então, primeiro, eles aprendiam. Segundo, eles se reuniam. Terceiro, eles edificavam uns aos outros. Tem gente que chega na igreja, entra assim, ó, que nem um furacão, e vai fazendo o seu ministério, e vai brigando com um aqui, ó, porque você não catou isso, ó, era a sua obrigação, era isso, tal, e vai exercer o ministério, acaba, vai embora, dá tempo nem de dar a bênção apostólica. Não cumpriu com a função. A função é edificar uns aos outros, servir uns aos outros, se colocar à disposição. Aquele abraço, aquela palavra muitas vezes de correção. Ó, tô vendo você muito desanimado, hein? Vamos. Né? Aquela palavra muitas vezes que sabe que a pessoa está passando por uma dificuldade, você chega ali e fala com ela assim, olha, Deus está contigo, filho, confia no Senhor e confia também nas suas orações e conta comigo nisso que você está precisando. Um amigo ajuda, não é assim? Edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, estar disposto a isso, amados, é muito importante para o crescimento da igreja. Item 4, eles adoravam. Adorar, entrar em comunhão com os irmãos é também uma conexão com Deus no seu nível perfeito e máximo. Sabe por quê? Porque onde estiver o quê? Dois reunidos, né? 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele está. Então, se Ele está, você deve fazer o quê? Adorar. Esse adorar não é simplesmente o fato de você se derramar, de você chorar, de você dobrar o seu joelho. Ele tem uma conotação de adoração muito mais interna, muito mais profunda no seu motivo pelo qual você está buscando o Senhor. Aquele temor, aquela gratidão, aquela necessidade de mais do Espírito Santo. Isso tem que ser, na verdade, essa adoração não é só quando você vai para a igreja exercer o seu ministério. Esse é um estado de espírito, é um estado de vivência diário, em todo lugar, aonde você estiver, o que você estiver falando, fazendo no seu dia a dia, você deve estar adorando. Se você tiver capacidade, até sonhe adorando, não é assim? Adorar. Agora, se está na igreja, se está em comunhão, se entrega mesmo, ensina as pessoas a levantar as mãos, levantando as suas, ensina as pessoas a glorificar a Deus. A forma mais grandiosa que a igreja recebe aquele batismo no Espírito Santo com dom de línguas é quando tem muita gente orando em línguas. Se não tiver ninguém orando em línguas, dificilmente a gente ouve alguém dizer que foi batizado no Espírito Santo. Então, quando vai adorar, pega tudo que você sabe sobre adoração,
pega tudo que você tem de adoração e entrega ao Senhor como um exemplo para os fiéis, como um exemplo para os irmãos. Adoravam, né? 4. 5. Ministravam. Eu estou vendo aí as mulheres agora nesse período de oração, né? A pastora tem deixado cada dia uma mulher orar. Que coisa linda! Mulheres que muitas vezes assim não pegou um microfone, ou tem vergonha, ou se sentia incapaz. Queridos, tem feito 40, 50 minutos de ministração de oração. Porque quando você vai ministrar, eu quero dizer para você que desaparece o seu eu. Se você se entregar, é o Espírito Santo puro que faz. Por exemplo, é Ele que está falando com você agora aqui. Eu estou sendo apenas um porta-voz aqui para utilizar a minha boca e minha língua. Mas qualquer outro que estivesse aqui falaria a mesma coisa. Levaria a igreja no mesmo nível, falaria aquilo que tem que ser falado hoje, porque eu acredito nisso. Então você tem que estar disposto a ministrar. Às vezes a gente fala, né? Quem é que vai fazer o louvor essa semana? Tem algumas pessoas que fogem. Quem é que vai conduzir as crianças hoje? Né? As pessoas fogem. Para de correr, para de fugir, senão Deus pega você no laço, né? E na esquina ainda. Disposto a ministrar para isso, de repente você precisa se capacitar sim. Né? O item 1 lá, aprender alguma coisa diferente. Talvez ainda não seja o tempo, precisa amadurecer algumas coisas. Porque às vezes as pessoas chegam na igreja e já falam assim: pastor, posso dar uma palavra? Nem conheço, né? O que será que você vai falar? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu tenho que ter esse cuidado. A igreja está sendo movimentada para um lado. Se uma pessoa subir, por mais que ela saiba, e trazer a direção de outro lado, vai dar problema. Mas aqueles que já estão engajados, envolvidas, treinadas, que estão ali se reunindo em comunhão, sabem para onde a igreja está indo. Então elas vão falar, ministrar e direcionar a igreja para aquele sentido. Tenha certeza disso. 6, eles oravam. Uma liderança que não ora, um ministério que não ora, uma vida cristã sem oração, o que é isso? É nada. Eu fico preocupado com isso, porque às vezes é aquela oração do obrigado, Senhor, pelo alimento desse dia, amém. Ou então é aquela oração onde ele acorda de manhã: Senhor, abençoa agora o meu trabalho, prospera o meu trabalho, abre as portas da minha vida, repreende o inimigo, me dá segurança e me faz voltar para casa com a vitória na mão, amém. Às vezes a oração é aquela na hora que vai dormir, abrindo a boca e Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo alimento, nem sabe o que está orando, né? Está dormindo. E tenho certeza que você já foi orar, e de repente você está orando, e de repente você fala assim: obrigado também pelo alimento. Aí você para e fala: não estou jantando agora, né? Porque você já está completamente fora. O famoso abençoa meus pecados. Abençoa, amor. Deus deu uma aqui, né? Ou você vai orar: Senhor, abençoa os meus pecados, Senhor. Você nem sabe o que está orando, né? Meu Deus. Mas isso acontece, mas por quê? Porque não tem uma rotina de oração. Né? A gente estava orando aqui, e acho que foi o dia que estava com o Gustavo. Ele veio aqui nos ajudar no domingo, né? na ministração do culto, do louvor. E ele ficou para a gente orar junto, né? E todos estão convidados a fazer isso com a gente, né? Os líderes sabem, a gente nunca fechou a nossa porta na nossa casa. Vocês são super convidados a estar conosco orando, conosco jantando, conosco... Ninguém que vem em casa sai sem comer alguma coisa, né? Sem participar de uma mesa com a gente é muito aberto, a gente não é fechado. Só que, o que eu queria dizer... Começamos a orar 11 horas da noite, era praticamente ali 15 para meia-noite. Eu virei para ele e falei: passou 45 minutos já, a gente nem viu. 45 minutos de oração não é nada. A gente não consegue trazer a lista necessária de intercessão, de oração, de profundidade. E aí uma pessoa que vem me dizer que não tem tempo para orar, que não tem tempo para se conectar com Deus, que tipo de comunhão?
que Deus que está falando com ele, que orientação que ele está recebendo. Eu fico preocupado. Então um líder, um chamado de Deus, alguém engajado no ministério tem que ser uma pessoa de oração constante. Sétimo, e eu vou acrescentar um oitavo aqui depois. Ó, Deus já me deu o oitavo aqui, né? Por isso que eu falo que é gostoso a gente ministrar. Eu já ministrei várias vezes e Deus vai dando, vai acrescentando. Sétimo, eles evangelizavam. Lembra os 3 objetivos da igreja que a gente viu? Um povo que seja só seu, uma igreja fundamentada no Espírito Santo que jamais vai morrer, e pessoas dispostas a testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, de como Deus fez na sua vida. Isso é evangelizar. Uma pessoa que não tem o testemunho evidente nos seus lábios para ministrar para outras pessoas é uma árvore sem fruto, é uma árvore estéril. Você tem que ter Deus e revelar Deus na tua vida em todas as áreas, porque Deus te abençoou em todas as áreas. E Deus sempre te dá uma oportunidade de você evangelizar. Sempre uma pessoa vai dizer: ah, as coisas não estão muito bem não. Tô indo. Como que você tá? Tô indo. Aí você já pode virar: mas devemos ir com Cristo, não é? Você já abre e entra com a palavra. Ou então aquela pessoa, né, que não se abre, mas de repente você pergunta que time que ela torce. Aí você sabe que ela vai torcer para um time que não é muito bom. Aí você já entra lá e fala: mas eu quero te oferecer um time para você torcer que é melhor ainda. Qual time? Da minha igreja. Sei lá, inventa alguma coisa aí para começar essa conversa, mas para pôr Jesus na direção dessa pessoa. Você tem que evangelizar. A igreja, ela é composta pelo pastor, né? Vamos colocar assim, a metáfora é o pastor e as ovelhas. O pastor não gera ovelhas. Quem que gera ovelhas? A própria ovelha. E se é a própria ovelha que gera a ovelha, tem muita ovelha que está estéril, porque não abre a boca para falar de Jesus para ninguém. Às vezes as pessoas estão morrendo, estão enfermas, doentes, mas não leva para a igreja. Não fala de Jesus, não oferece a oração, não oferece a comunhão, não oferece a ministração. Pelo amor de Deus, gente. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, se vocês estão aí anotando, vocês devem falar para aqueles do ministério de vocês, aqueles que são líderes de outras pessoas aí da igreja. Você tem por obrigação a introduzir tudo isso que eu estou falando na vida dessas pessoas. Porque se você ficar ouvindo e não pôr isso em prática, e não movimentar isso no seu departamento, você vai ficar gordo espiritual, né? Vai ficar um obeso espiritual, e só vai ficar dando trabalho para o pastor. Ovelha gorda para o pastor levar, né? Na metáfora, lógico, gorda no seu sentido de sabe muito, mas faz pouco, né? Às vezes acha que sabe muito. E pelo amor de Deus, né? Evangelizar. E eu coloquei aqui um oitavo. E essa lista acho que vai crescer. Porque se você ensina essa pessoa, ela começa a se reunir, ela começa a edificar umas às outras, ela começa a ser um adorador, ela começa a ministrar, ela começa a orar, começa a evangelizar, ela se transforma em quem? Em um discípulo. Olha que legal. O resultado final de enxergarmos essas características é que agora eles são discípulos. Sabe o que aconteceu na igreja primitiva quando viram que essas pessoas praticavam essas atitudes e chamaram eles de cristãos pela primeira vez? Um verdadeiro cristão é um discípulo de Cristo. E se ele se transformou num discípulo e tem essas características, ele tem que transformar e discipular também, formar novos discípulos. Então fica esse sétimo aqui. Quero até escrever para eu não esquecer e já acrescentar aqui nessa apostila. Discipular é fundamental. E nós vamos crescer. Como resultado disso daqui, estou finalizando esse vídeo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Perceba, era uma vida com Cristo, praticando as obras que Ele nos mandou fazer, e Ele acrescentava as pessoas que deveriam
chegar. O crescimento da igreja, então, não vai ser porque oferecemos alguma coisa de bom, é porque nós nos transformamos em pessoas tais que estamos preparados para que Deus envie pessoas até nós. E isso é muito legal. É gostoso quando a gente vê na igreja pessoas entrando, se perguntando, você vê, não sei. Mas elas estão procurando um ambiente nas quais elas querem ser transformadas. E de repente elas são engajadas nisso tudo, elas falam assim, é aqui que eu quero morar para o resto da minha vida. Aqui tem líderes que foram ganhos aqui, alguns para Jesus, outros para o nosso ministério, porque sentiram esse impacto. Porque alguns estão colocando em prática isso que a gente tem falado. E agora, olha que legal esse treinamento. Estou alinhando vocês do porquê que isso acontece. Estou alinhando para vocês o padrão que eu gostaria que a nossa igreja tivesse. Esse é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E o crescimento então era diário. Encerro então esse vídeo por aqui, esse treinamento por aqui, com esses 8 pontos aqui da igreja primitiva, que vai trazer para nós o líder que faz a sua igreja crescer. Olha que título bonito para esse vídeo, né? Aqui está como crescimento da igreja, mas não é. É o líder ou a liderança que faz a sua igreja crescer. Talvez essa seja a chave que a gente precisa girar nos próximos dias, ok?